Ó, questão 10 ele vai falar que vai ter uma situação aí, né, que ele vai precisar mudar, né, a embalagem que ele vai ter, ou mantendo os preços praticados, mas diminuir a quantidade de chocolate em cada embalagem. E ele entrega as situações das quatro caixas e ele diz assim, ó, esse cliente comprou essa caixa que apresentou, né, então, dessas caixas, é aquela que apresentou o menor preço por grama, né? Então, preço por grama, então quando a gente fala assim, preço por grama, eu tenho que ter cuidado no seguinte: o preço por grama, estou dizendo que é um valor, né? O por tem esse papel de ser um valor por outro, uma divisão. Então seria o preço. Então, se eu fosse pegar a caixa 1, 800 ou 8,40 dividido por 400, beleza? Que eu até posso escrever assim se eu quisesse, ó. Posso dizer que seria 440, né? Terei duas casas, coloco duas vírgulas. Beleza? Aí o que é que acontece? Eu posso dividir por 4, né? Simplificar por 4, que aí daria 2, 1, 0. E aqui embaixo ficaria, ó, 1, 2, 1, 2. Corta 0, volta uma casa, não é? Voltou uma casa aqui, ó, volta uma casa, volto outra, fica 0,21, né? Então eu vou voltar ainda mais uma, não é isso? Então, quando eu fosse ver o valor que a gente chegaria mesmo, né? Seria 0,021. Beleza? Então, esse valor que a gente chegou, ele seria o preço por grama. Ah, Lucas, eu não gosto de fazer assim, né? Então, como é que você poderia fazer? 8,40 sobre 400 comparado com o outro, que é quanto? Que ele seria 7,56 sobre 378. Aqui, para a gente conseguir comparar, né, não seria tão simples, né? Não seria uma situação tão simples de comparar. Se você lembrasse, se você percebesse que tanto vamos dizer, 84, né, quanto, na verdade, o 840, quanto o 756 seria divisível por 12, né, que para ser divisível por 12 tem que ser por 4 e por 3, né, ele cumpre realmente esse critério. Você poderia pensar nessa divisão pelo 12, né? Então eu consegui deixar os dois valores como 12. Então se eu pensasse, né? Deixa eu até botar eles assim, sem a vírgula, ó. Ficaria assim, aqui embaixo ficaria dois zeros, né? E aqui também ficaria assim e dois zeros. Aí veja, se eu pegasse esse valor, né, em comparação os dois, eu sei que o 440 eu consigo deixar ele em 12, né? Então, se eu fosse pensar, né, seria o equivalente a dividir ele por 12, né? Então, eu poderia pensar que seria por 7, certo? Por 7 ficaria 12 aqui em cima. E quando eu pegasse esses 400 não, 40 mil, não é isso? E dividisse por 70, eu ia chegar em aproximadamente 571, tá? Veja que realmente não são valores tão convencionais, não é tão fácil da gente fazer. Se a gente dividisse, seria até melhor. Mas só para a gente fazer essa percepção também, ó. Se eu pegasse esse valor aqui agora, 756, ele tem que chegar no 12, né? Então você ia ver que eu teria que dividir por 63. Se eu fizer 753 dividido por 63, realmente ele chega aqui no 12, né? O caminho que eu escolhi pode ser também que não fosse o melhor, mas é só para a gente ter um parâmetro, né? Então, quando a gente fosse analisar, esse valor aqui, quando dividir por 63, em cima e embaixo ia dar 12, e aqui embaixo ia dar 600. Aí pensa o seguinte comigo, quando a gente fosse comparar os dois, qual dos dois seria maior? Ó, eu estou dividindo os dois por 12. Se eu dividisse 12 por 571, esse valor daqui, por estar dividindo em menos partes, cada parte seria maior.
Enquanto esse, se eu pegasse o mesmo valor e dividisse por 60, cada parte seria menor, porque eu dividi mais vezes. Beleza? Então eu posso dizer que esse cara é maior que esse. Logo, como ele quer o menor, eu teria que escolher esse. Então a gente poderia fazer as comparações. O ideal aqui, realmente, pelo que a gente encontrou, seria a divisão. Então, quando você fosse dividir, ó, você tirava as duas casas para ficar 781 e aí dividia normal. Como esse valor seria maior, aí colocava 0,0 e dividia normal. Beleza? Então, quando a gente fosse dividindo, os valores que a gente chegaria seria para esse daqui, ó, vai dar 0,022. E esse último aqui, ó, quando eu fizesse, ele seria 7 dividido por 332. Ele vai dar zero, esse daqui vai dar 0,021 aproximadamente. Esse daqui deu 0,22, 0,022. Esse vai dar 0,20 e esse deu 0,21 exatamente. Então, desses, o maior seria esse e o menor esse. Como ele quer o menor, que é a caixa 2, seria a nossa resposta. Então, se você for procurar estratégias, não está vindo na hora, eu sei que tem que dividir, eu estou tentando, não está indo para canto nenhum, faz a conta, normal. Não tenta arrumar solução, porque muitas vezes vai ficar mais trabalhoso, tá certo?